Olá, este é um podcast sobre o filme Meninas Malvadas, filme norte-americano do ano de 2004, dirigido pelo diretor Mark Waters, com produção de Lorne Michaels, Tony Schicken e Louise Rossner. O roteiro foi escrito pela atriz Tina Fey, que, além de roteirista do filme, ela interpreta a professora da escola, que é a senhorita Sharon Norbury. E o filme teve distribuição da Paramount Pictures. O seu lançamento se deu no dia 30 de abril de 2004 nos cinemas norte-americanos e 9 de julho de 2004 nos cinemas brasileiros. O orçamento de Meninas Malvadas foi de 17 milhões de dólares, com uma bilheteria de 129 milhões de dólares. O filme Meninas Malvadas, que tem essa pegada adolescente, né? Adolescentes convivendo entre si no ambiente escolar, foi muito bem recebido na época. Teve ótimas críticas. Foi um filme assim que um dos melhores do ano de 2004, na minha opinião e na opinião de várias pessoas. Vamos convir. O ano de 2004 foi o ano das comédias. Além de Meninas Malvadas, nós tivemos De Repente 30, como se fosse a primeira vez, As Branquelas, entre tantos outros, Show de Vizinha, entre tantos outros clássicos assim do gênero. Meninas Malvadas está ali entre os melhores, na minha opinião, o melhor de comédia do ano de 2004. Um filme que marcou gerações, com frases icônicas como a gente só usa rosa nas quartas, né? Que é uma referência que as amigas da Regina George fazem, né? Que elas são as patricinhas, né? As descoladas da escola. Elas falam para Cade, que é a personagem da Lindsay Lohan, que acaba se infiltrando no trio, que acaba virando um quarteto, que elas, toda quarta-feira, elas usam roupa rosa na hora do almoço. Também tem outras frases icônicas do tipo: isso é tão barro, que é quando a Gretchen é uma expressão assim que não tem um sentido assim traduzido, né? Que quer dizer, nossa, isso é tão genial, tão fabuloso, tipo, isso é tão legal, seria mais ou menos isso. Ela fala, isso é tão barro. Aí a Regina George fala, para de falar isso, esse barro não vai acontecer. Que numa cena de uma conversa entre elas, logo após a cena icônica, que eu já vou comentar, delas cantando Jingle Bell Rock no musical lá que tem da escola. E também tem a frase hoje é 3 de outubro, que é uma parte do filme em que o Aaron pergunta pra Cade que dia é hoje. Ela falou, hoje é 3 de outubro. Todo 3 de outubro, todo mundo lembra desse filme por isso, além do Rosa nas Quartas. Também tem a Gretchen gritando com a Regina lá, do meio pro fim do filme, quando a Regina já tá um pouquinho mais gorda, que ela tá comendo umas barras de cereal que a Cade deu pra ela, inventando que era para emagrecer, só que é o oposto, é para engordar. Ela diz que ela não pode sentar com elas porque ela tá usando moletom, e no dia que elas estavam com uma roupa diferente do que ela queria, elas não puderam sentar com ela. Então era a vez dela, e é a partir dessa cena que as Poderosas, né, que é o nome do grupo, do trio delas, que depois virou um quarteto porque a Cade entrou, ali a Regina oficialmente tá fora das Poderosas. Aí inclusive a Cade depois passa a ser a abelha rainha. E aí o filme, né, a vida da Cade dá uma guinada de 180 graus, 360 graus não, porque de 360 graus é quando a pessoa acaba voltando para o mesmo lugar de onde partiu, ela muda total. A gente pode dizer que 360 graus, porque no fim do filme ela volta para o começo, só que bem melhorada, né, vamos dizer assim. Mas enfim, esse foi o meu discurso de introdução do filme, né, as partes técnicas do filme. Como eu já falei como comentário pessoal, para mim um dos melhores filmes de 2004, se não o melhor. 2004 tava bombando em termos de filmes de comédia romântica ou só comédia, enfim. E Meninas Malvadas, ele é um filme que quebrou aquele estereótipo de que filme de adolescente é porcaria, filme de adolescente não traz um bom enredo, que filme de adolescente é perca de tempo, aquela coisa toda bem escrachante, sabe? Não, aqui com Meninas Malvadas ficou provado que
se pode fazer sim um filme com essa temática adolescente, o universo, principalmente aqui no caso das jovens adolescentes, né, que estão se descobrindo nesse mundo. Inclusive isso é representado pela personagem da Cade, que morava na África. E ela acabou indo morar para os Estados Unidos, e pela primeira vez ela ia estudar numa escola repleta de pessoas, e aí é um universo novo para ela, porque até então ela estudava em casa, né? Ela tinha aulas particulares com os pais dela, e ali é tudo muito novo para ela, e ela acaba sendo introduzida àquele universo totalmente oposto do que ela vivia, né? Durante o filme a gente vê umas mudanças de comportamento nela, né? Mas lá do meio pro fim do filme ela percebe as coisas erradas que ela fez, que ela estava se transformando na própria Regina, só que numa versão assim ainda mais escrachada, e aí ela se arrepende e começa a reparar os erros cometidos, né? E aí no final do filme ela volta a ser aquela garota doce e meiga do começo do filme, e as poderosas se desfazem de vez, mas eu já vou comentar sobre isso. E aqui agora, antes de eu ir pro meu top 15, não é nem top 10, ia ser um top 10, mas assim, eu revendo o filme, assim, por cima, né, eu revi na Globo, aí eu tive vontade de fazer esse podcast. Eu ia fazer lá pro meio do ano que vem, porque eu ainda não assisti legendado, tudo bonitinho do jeito que eu gosto, mas revendo na Globo e levando em conta que já é um filme que eu vi várias vezes, falei, não, eu tenho que gravar esse podcast, tô com gás pra isso. Então, aí eu vou fazer meu top 15 de melhores cenas, né? Mas antes de eu começar o meu top 15, eu quero só comentar aqui mais uma coisa. Que eu já falei, foi muito bom tudo, e ele teve críticas muito positivas, e ele retratou assim o quão nocivo as adolescentes elas se tratam, né? Uma querendo pisar em cima da outra, essa disputa pelo corpo perfeito, pela popularidade, assim. Isso foi bem mostrado no filme e acabou se mostrando também, principalmente na personagem da Regina, que ser popular não significa ser amada. Tanto é que tem uma parte que a Cade e a Jane estão brigando, depois que a Jane aparece na frente da casa da Cade de uma festa que ela deu. A Janice fala, vocês acham que todo mundo ama vocês, mas na verdade todo mundo odeia vocês. Elas são populares, mas elas, assim, e nem fica claro no filme porque elas são populares, assim, o que levou elas à popularidade. É só o fato que a Regina é bonita, é rica, tem um corpo bonito, né? Todos os caras querem namorar ela. Ela tem aquele jeito extremamente fútil e arrogante. É a clássica patricinha de filmes e séries que a gente vê por aí, né? E a Regina, ela aparentemente tem tudo, mas não tem nada. Ela tem tudo em termos de popularidade, riqueza, beleza, saúde e tudo mais. Mas é o estereótipo da loira burra, né? Em vários momentos a gente repara isso. E é uma pessoa, assim, extremamente, assim, ela vazia, egoísta. Ela quer o namorado, mas trai o namorado com outros caras. E ela sabe que a Cade gosta dele. E aí, quando ela descobre que a Cade gosta dele, ela decide reconquistar o ex-namorado, que é o Aaron. E assim, a partir daí que a Cade passa a ter ranço dela, aí depois se aproxima mais dela, porque a Janice convenceu a Cade a se aliar a ela num plano para destruir a Regina. Por quê? Pra quem não sabe, a Janice, ela era a melhor amiga da Regina. Só que aí a Regina, ela copiou todas as ideias que ela tinha, inclusive a coreografia de quando elas cantam Jingle Bell Rock foi uma coreografia inventada pela Janice, que a Regina pegou para ela. Todas as grandes ideias que a Janice tinha, a Regina pegava para ela. Depois a Regina inventou que ela era lésbica para meio mundo de gente. E inclusive tem uma parte que o Damien, que é o amigo da Janice, o amigo gordinho, o clássico gay desajeitado, assim, engraçado, ele também manda muito bem aqui no filme. Ele tá prestes a dizer pra Cade que a Regina obrigou um monte de gente a assinar uma petição dizendo que a Janice era lésbica, só que ela não deixa ele terminar a frase. E tem um livro do Arraso, né, que é um livro em que as poderosas, né, a Regina, a Gretchen, a Karen, elas escrevem coisas ruins sobre todo mundo da escola. E a Cade vê esse livro, e aí ela vê lá Janice lésbica. Aí ela diz pra Jane sobre esse livro, mas que não tinha nada no livro sobre ela. Ela inventa para não falar o que ela viu lá. E a Janice acaba acreditando na Cade, né, quando ela fala que não tinha nada sobre ela, Janice, no livro do Arraso.
E assim, aí tem várias histórias aqui no filme que vão se entrelaçando, assim, é um filme, assim, muito bom mesmo, eu super recomendo, mas antes, né, eu tenho vários comentários a fazer, cenas, curiosidades, né, é um filme, assim, esse filme, junto com Sexta-feira Muito Louca, de 2003, juntar o Sexta-feira Muito Louca de 2003, mais o Meninos Malvados aqui, 2004, foi o auge da carreira da Lindsay Lohan. Ela ainda fez outros filmes, mas depois disso ela entrou em declínio. Entrou em declínio a partir do ano de 2006, 2007, mais ou menos. Eu vou dizer 2007, foi inclusive a época em que ela andava junto com a Paris Hilton e a Britney, né? Aquela coisa toda que vocês já sabem. Eu não tô aqui para falar de vida de artista, é só sobre o filme Meninos Malvados. Só esse breve comentário que, tipo, entre 2003, 2004, 2005, foi o auge do sucesso da Lindsay Lohan. De 2006 para cá, a carreira dela foi só ladeira abaixo. Infelizmente, ela hoje em dia já não é mais nem um terço daquela garota, a menina de ouro, a namoradinha da América que ela era na época do Meninas Malvadas, né? A Rachel McAdams, né, que é a Regina George, ela tem uma carreira excepcional. E, assim, o filme Meninas Malvadas foi o ponto de partida para a carreira dela deslanchar de vez. Foi o mesmo ano, 2004, que ela fez Meninas Malvadas e Diário de uma Paixão. Esse filme também é muito bom, eu pretendo falar sobre ele em breve. E temos um elenco de ouro aqui no filme, né? No elenco nós temos a Lindsay Lohan, né, que é interpretar a protagonista, a Cady Harrow, que é uma menina que veio da África para os Estados Unidos e que de aulas particulares passou a ter aulas em escola mesmo, né, escola pública, só ressaltar aqui. E aí ela, no começo, ela se vê perdida ali, ela não tem nenhuma amizade, não tem ninguém, mas logo no segundo dia de aula, ela acaba fazendo amizade com a Janice Ian, que é interpretada pela Lizzie Kaplan, que era a ex-melhor amiga da Regina George, né, que nem eu já comentei. E aí depois a amizade dela se desfez, tudo, e a Regina manchou a reputação da Janice, e a Janice passou a usar um visual meio emo, meio assim, as roupas escuras, maquiagem escura, uma coisa bem emo, revolt, punk, sabe? E tem o Damien Lay, que é interpretado pelo Daniel Franese, que é o Damien é o melhor amigo da Janice e por encomenda acaba virando amigo da Cady, né? E a amizade dos três, assim, é muito bonita a princípio, né? Só que aí a Cady, conforme ela vai se infiltrando no plano da Janice de acabar com a Regina George, né? Ela acaba se distanciando dos dois em um certo ponto do filme, mas aí lá pro fim do filme os três acabam reatando a amizade, né? No caso a Cady acaba reatando a amizade com os dois, mas eu vou falar sobre essa cena assim mais adiante. E agora aqui as poderosas. A Rachel McAdams interpreta a Regina George, a vilã do filme, né? Na minha opinião, eu acho que na opinião de muitas pessoas que assistem esse filme, quando se fala de Meninos Malvados, a primeira personagem que vem à cabeça é a Regina George, que pra mim é uma das melhores vilãs da história, não só de comédia, da história do cinema. Se pegassem os melhores vilões, pra mim ela tinha que estar na lista. Eu não sei se tá, mas enfim, nas principais listas de melhores vilões do cinema. Mas independente de lista ou não, para mim é uma das melhores vilãs do cinema, né? Não só de filme teen, mas assim num contexto geral, porque ela apronta. Inclusive, ela se auto-sabota para poder prejudicar a Cady e as outras ex-amigas dela, né? Para você ver o requinte de crueldade da pessoa. Quando ela descobre que a Cady está interessada no Aaron, mesmo separada do Aaron, a Regina dá um jeito de voltar com o Aaron e ainda fica fazendo várias cenas de ciúme para Cady, ficar com ciúme dela com o Aaron, dela, Regina, eu digo. E assim, a pessoa é ruim mesmo. Aí no final do filme, né, ela acaba se melhorando, assim, aparentemente como pessoa, né? Ela passa a descontar a raiva, o ódio que ela tem, em vez de assim, liberar a raiva e o ódio que ela sente da vida, de tudo, em atitudes, né? Ela passa a soltar, liberar essa energia ruim em esportes físicos.
em esportes físicos, atividades físicas em grupo, aquela coisa toda, né? Isso só é mostrado no fim do filme, depois que ela é atropelada, aí o pessoal da escola passa a ficar com pena dela, né? Ela inclusive tem uma reunião escolar lá com todo mundo que ela é meio que rechaçada lá. O pessoal fala mal dela, mas aí depois no final do filme ela acaba virando o jogo, vamos dizer assim. E além da Rachel McAdams, como a icônica Regina George, na minha opinião, a protagonista do filme, né? Ela que carrega o filme nas costas, é que nem a Renata Sorra, que carregou o Senhor do Destino nas costas, né? Não foi a Suzana Vieira, não, apesar da Suzana Vieira ser a protagonista boazinha, mas quem carregou foi a Nazaré, a personagem da Renata Sorra. Aqui é a mesma coisa, apesar da Lindsay Lohan ser a mocinha, né, a Cady Heron da história, só que quem carrega o Meninos Malvados no lombo até hoje é a Regina George, que é a personagem da Rachel McAdams, para mim uma das melhores, se não a melhor personagem da Rachel McAdams. E no filme, agora aqui voltando pro elenco, né, nós temos a Lacey Chabert, que interpreta a Gretchen Winner, que é uma das amigas da Regina, ela de cabelo castanho cacheado. E assim, ela é bonita, ela é também, assim como a Regina é o estereótipo, só não é o estereótipo da loura burra, porque ela é morena, né? Mas ela é meio burrinha também, é fútil. Pra ela fala pra Cady, né, durante a parte do filme, que ela é desprezada pela Regina, que a Regina proíbe ela de usar brinco, proíbe elas de um monte de coisa, mas que ainda assim ela gosta de andar com a Regina porque ela quer ser popular na escola, quer ser bem tratada por todo mundo, não quer ser ignorada, desprezada, deixada de lado. Então, pra ela é melhor ser maltratada pela Regina do que ser uma pessoa solitária. Ela é uma das primeiras que se revolta contra a Regina, com as atitudes que ela tem perante ela, e acaba aos poucos indo revelando podres da Regina para Cady. E aí a Cady usa o que ela sabe e conta para Janice para elas seguirem com o plano delas de destruir a Regina. A Cady só decide destruir a Regina, ajudar a Janice a destruir a reputação da Regina perante a escola inteira, depois que... Lembra que eu falei que a Regina dá um jeito de reconquistar o ex-namorado? Então, é numa festa fantasia, né? Aí a Cady vê a Regina se aproximando para conversar do Aaron. A Cady pensa que a Regina tá falando bem dela pro Aaron, só que na verdade ela tá falando mal dela Cady, pro Aaron. E pensa que tá falando muito bem, mas aí tá falando, como eu falei, tá falando um monte de loucura dela, que ela é louca, ela fica fazendo macumba, voodoo, umas coisas lá muito loucas. A Regina, na hora de viajar na maionese, ela vai longe. Eu falo assim, estereótipo da loura burra, porque ela é burra em alguns quesitos. Tipo, fazer conta, coisas da escola, assim... E ela tem alguns momentos que ela se mostra assim, meio ignorante, né? Eu falo ignorante em termos de não ter conhecimento, mas em termos de maldade, ela é um Einstein de saia. Aí não tem pra ninguém. Mas então, voltando aqui pra que eu tava falando, que a Cady ela só decide ajudar a Janice a acabar com a reputação da Regina depois que ela vê a Regina beijando o Aaron nessa festa, nessa conversa aí que eu já falei. E aí, com as informações que a Gretchen vai dando dos podres da Regina, ela vai usando isso, e isso acaba servindo de muita ajuda para detonar com a reputação da Regina. Só que isso é um processo um pouco lento, não é uma coisa assim tão rápida. Até que elas passam uma boa parte do filme tentando coletar qualquer tipo de informação para começar a sabotar a Regina. No final do filme, a Regina acaba descobrindo isso, discute com a Cady, é atropelada e aquela coisa toda. E a outra integrante das Poderosas é a Amanda Seyfried, que interpreta a Karen Smith. Essa sim é o estereótipo 100% da loura burra. Ela é burra em todos os sentidos. É muito bonita, é popular só pelo fato, assim como a Gretchen. Só é popular porque anda com a Regina, mas assim não agrega em nada. É uma pessoa extremamente burra, assim como a Gretchen, em vários momentos a Regina distrata a Karen. Naquela icônica cena da ligação em que a tela é dividida com as 4 ao telefone, a Regina tem uma conversa com ela, diz que quer sair com ela quer, mas não quer sair com a Gretchen, começa a falar mal da Gretchen. Aí a Karen, como a ligação é intercalada de uma para outra, a Karen deixa a Regina espera
na ligação espera. Aí coloca a Gretchen para conversar com ela. A Gretchen diz que a Regina tá chamando ela, Karen, de galinha para a escola inteira. Depois a Karen volta a ligação para Regina, diz que não pode sair com ela porque tá doente. A Regina chama ela de vadia e desliga o telefone na cara dela. Essa cena para mim é simplesmente icônica também, uma das melhores cenas do filme. Esse momento específico é genial. Só que, diferente da Gretchen, a Karen nunca traiu a Regina, porque a Gretchen ela começa a trair a Regina, porque ela começa a falar mal dela pra Cade, solta os podres da Regina pra Cade, e a Cade usa isso contra a Regina, né, com a ajuda da Janice, e aí fode a porra toda e, né, aquela coisa toda que vocês já sabem. A Karen aqui é só mesmo para representar o estereótipo da loura burra, né? O grupo aqui é sensacional. A Regina George, né? A vilã icônica, né? A que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo, né? Ela pensa que é amada, mas na verdade é odiada. A Gretchen, que é a típica amiga traíra, né? Que acaba traindo a Regina, né? No decorrer do filme. A Karen, que é a típica loura burra, né? Aquela amiga, assim, só bonitinha, mas que de inteligência tem nada. Tanto é que tem uma parte do filme que ela fala pra Cade que vai repetindo todas as matérias, ou seja, porque será, né? E a Cade Heron, que é aquela amiga, assim, que entra como quem não quer nada, vem comendo pelas beiradas e acaba tomando o posto de abelha rainha da Regina George perante a escola inteira. E continuando aqui com o elenco, nós temos o Jonathan Bennett, que interpreta o Aaron Samuels, que é o ex-namorado da Regina George e o crush da Cade, né? Ele passa a se interessar pela Cade logo de cara, assim. Aí ele volta com a Regina. Olha só como o personagem dele é aleatório. Ele começa o filme, ele já tá separado da Regina. Conhece a Cade, se interessa pela Cade. Aí depois a Regina joga o charme dela e fala um monte de abobrinha da Cade pra ele. E aí ele volta com a Regina. Aí a Cade vai falar mal da Regina pro Aaron. O Aaron sai em defesa da Regina. A Cade acaba dedurando, dizendo que a Regina tá traindo ele com outro cara. Ele termina com a Regina. Mas também não quer muito papo com a Cade. A Cade entende o tempo dele, assim, mais ou menos. Aí ela convida ele pra ir pra uma festinha que ela tá dando na casa dela. Só que ela pensa que é pra umas 8, 10 pessoas. Só que aí acaba que vai a sala inteira lá. Vai metade da escola pra casa dela. E aí ele vai pro quarto da Cade, né? Acaba se escondendo lá sem saber que é o quarto dela. Eles acabam conversando, só que aí ela começa a falar com ele da mesma forma que a Regina falava, e ele já pegou o ranço da Regina nessa altura, e aí ele dá um chega pra lá nela, né? Aí é a hora que a Regina entra no quarto, flagra os dois conversando, e a Cade vomita na roupa dele, só que essa cena, graças a Deus, não passa, porque vômito é uma coisa nojenta. E aí ali já ficou bem claro que ele tá com ranço dela também, igual tá da Regina. Tanto é que ele tem uma fala que ele fala assim, você virou um clone da Regina, ou seja, virou igual ela. É a mesma coisa que a Janice fala pra Cade lá, que nem eu falei quando elas estão discutindo, depois da festa, aí que ela virou uma Regina George, né? Que ela virou uma poderosa, né? E aí ela percebe, aí depois que a Janice manda real pra Cade, que ela e as outras lá, Regina, Gretchen, cara, que todo mundo odeia elas, que elas pensam que são amadas, mas que ninguém suporta elas, fala um monte de coisa mesmo que ela tá precisando ouvir, ela se toca, cai na real que ela virou um tipo de pessoa que ela não gostaria de ser. E é a partir daí que ela cai na real e começa a mudar o seu comportamento em termos positivos, né? E além do Jonathan Bennett e dos outros que eu já falei, nós também temos a Lizzie Kaplan, que interpreta a Janice Ian, que nem eu já falei, né? É ex-amiga da Regina, acaba virando amiga da Cade. Aí quando a Cade entra pro grupo das poderosas, a Janice usa isso como uma forma de poder se vingar da Regina George, né? Ela não tem raiva das outras, ela tem raiva da Regina pelas coisas que eu já comentei, não vou ficar aqui repetindo. E também tem o Daniel Franzese, que interpreta Damien Lake, que é o típico gordinho comediante, né? Que a maioria dos filmes de comédia tem, né? Ele também aqui tá muito bem. Temos a Tina Fey, que é a roteirista do filme, que interpreta, além do roteirista, ela é uma personagem do filme, interpreta a senhorita Sharon Nurbury, que nem eu já falei, né? Que é a professora da classe ali da Cade, da Regina, de todo mundo. E ela, inclusive, a Cade inventa
durante uma parte do filme, que essa professora usa drogas, que ela vende drogas para poder pagar o carro e não sei o que mais lá. Ela fala isso assim meio que no momento de aparentar ser descolada que nem elas, que fala mal de todo mundo, tudo. Aí alguém tem a brilhante ideia de dizer para ela para escrever aquilo no livro do arraso. Aí ela acaba escrevendo, assim como ela faz um comentário sarcástico que a Janice falou, que o Damien era gay demais. Ela fala isso assim sem pensar. Aí mandam ela escrever isso também. Só que aí depois tudo que é escrito no livro do arraso acaba vindo à tona, porque a Regina, ela pega o livro do arraso, cola uma foto dela no livro do arraso, como se outras pessoas estivessem falando mal dela, e solta esse livro para a escola inteira ler, faz várias cópias de todas as páginas do livro e distribui essas cópias pela escola inteira. E aí, a partir daí, começa a ser investigado todas as informações do livro do arraso. E como a grande maioria das informações foi comprovada verídica, decidiram investigar a fundo se a senhorita Norbury também vendia drogas. Aí a polícia foi parar na casa dela, fez a maior bagunça na casa dela, passou a ser investigado pelo FBI. Olha só, coisa louca, tudo isso porque a Kate inventou de colocar no livro que ela vendia drogas, só para parecer descolada que nem as outras. Acaba dando ruim, a Kate percebe a cagada que ela fez e acaba revelando para a sala inteira que foi ela que fez aquele comentário sobre a professora Norbury, né? Para poder salvar a pele dela, porque ela não tem culpa de nada, né? E aqui voltando. E também temos no filme o Tim Middles, que interpreta o Ron Duval, que é o diretor da escola, né? Ele também aqui tá muito bem. Ele não tem muitas cenas, mas o pouco que tem ele mostra assim uma boa presença assim em cena, assim. Ele tá genial como o típico diretor rigoroso, né, da escola, assim. Ele é rigoroso, ele é simpático de uma forma bem contida, mas também é bem rigoroso. E tem uma cena lá, né, que ele tá tentando fazer todas as meninas, porque depois que nem eu falei, né, que a Regina espalha todas as cópias das páginas do livro do arraso para a escola inteira, todo mundo, como tá falando mal de todo mundo, que tem uns que traem os outros, que falam mal que o outro era não sei o que, aquela coisa toda, todo mundo começa a se agredir ali, brigar, vira um verdadeiro campo de guerra a escola. Aí ele decide, ele pega um negócio de beisebol, sabe aquele taco de beisebol? Ele acerta um negócio que acaba fazendo jorrar uma água do teto e acaba molhando todo mundo. É como se começasse uma chuva dentro da escola. E aí acaba parando a briga e as meninas tudo desesperadas por causa do cabelo. Essa cena também é sensacional. Aí ele junta todo mundo para ir lá pra quadra lá da escola, né? A parte que o pessoal pratica basquete, todo mundo para arquibancada, para ter uma conversa sobre aquele paranauê todo que tá acontecendo e resolver a parada, porque daquele jeito todo mundo se agredindo na escola não dá. Essa cena também é sensacional. Assim, aliás, o filme todo é sensacional. Eu falo, essa cena é sensacional. Vou falar de outra cena, também tá muito boa. O filme é icônico demais. Tanto é que não é à toa que ele passa todo ano na Rede Globo na sessão da tarde. E é assim, o pessoal diz, já vi esse filme 1000 vezes, mas eu vejo de novo que é muito bom. Eu recomendo que vocês assistam esse filme da internet. Baixa para assistir, Netflix se tiver, ou outra plataforma de streaming que tivesse filme, enfim. Vejo na internet, eu baixo para assistir. Não recomendo assistir da TV, principalmente da Globo, porque a Globo já é muito famosa por cortar a cena. Eu percebi que tem muita cena boa que eles cortam mesmo. E assim, eu recomendo pela internet, plataforma de streaming, baixar para assistir. Eu, pessoalmente, prefiro o filme já baixado para assistir, porque eu não confio em internet para assistir, porque às vezes está assistindo online, trava, às vezes você está assistindo o filme normal, mesmo que a conexão da sua internet seja boa, mas ainda assim o filme vai lá e ó, trava, né? Porque a internet tem muito disso, travar vídeo, a plataforma deu pau, enfim. Eu recomendo baixar, aí você assiste no seu computador direto, sem correr o risco da internet cair e você não assistir. Acontece muito isso, tem muita gente que reclama, principalmente do Globoplay, o pessoal mete o pau. Netflix, assim, eu não tenho nenhuma plataforma de streaming, eu baixo mesmo para assistir, né? Eu sou pobre. E assim, eu baixo, depois assisto. E assim, é isso, né, gente? O pessoal tem que tomar cuidado com essas questões de streaming, porque o pessoal, por exemplo, os assinantes do Globoplay reclamam que paga, tem internet boa, mas que
que o sinal da Globoplay é uma bosta. Mas eu não vou ficar falando aqui de plataformas de streaming não, porque o podcast é sobre Meninas Malvadas. E aqui já... Agora vamos falar do meu top 15 de melhores cenas aqui rapidamente. Então vamos lá. Aqui vai meu top 15 de melhores cenas do filme Meninas Malvadas. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que a Cade vence a competição de matemática. Logo depois que ela anunciou para o diretor e para todo mundo que nem eu falei, que foi ela que escreveu aquele comentário sobre a professora vender drogas, aí a professora parou de ser investigada, porque provou-se que era só uma fofoca de mau gosto. E aí a professora disse pra Cade, fala um monte de coisa pra Cade, né? Porque com razão ela tá revoltada com a Cade, porque a polícia foi parar na casa dela sem motivo nenhum. E aí ela disse pra Cade que, como punição, ela vai participar da competição de matemática. E aí a Cade, né, pra ela não é nenhum problema, porque até aqui onde a gente percebeu, ela é uma menina muito inteligente, principalmente em matemática, ela é um Einstein da matemática, e ela não tem pra ninguém. E tem uma parte do filme que a Cade tenta se sabotar tirando nota mais baixa para poder se aproximar do Aaron, né? A Cade é sensacional. Mas aqui voltando para a cena que eu tô falando, aí ela acaba indo para essa competição de matemática, né? Quando você pensa que ela vai perder, ela ganha, né? Ela pensa muitas coisas, ela vê a outra garota que é a oponente nela, né? Que é da outra escola, do outro time. E ela fica olhando muito pro visual dela, sendo que antigamente ela só se preocuparia com o que a pessoa sabe ou não. E aí, no fim das contas, a outra menina da outra escola erra a resposta e a Cade acaba acertando e ela automaticamente vence a competição de matemática e o grupo dela acaba ganhando a jaqueta, uma jaqueta lá especial. Assim, é uma cena assim sensacional. E na sequência nós vamos para a nossa 14ª melhor cena, que é a cena em que a Cade é eleita a rainha do baile e faz um discurso emocionante. A Cade, logo depois daquela festinha que ela deu, ela recebeu o castigo dos pais de não sair de casa para nada. Mas aí ela acabou escapulindo para poder participar dessa competição de matemática que eu já falei. Aí depois da competição, ela disse que tem que voltar correndo para casa, que nem era para ela ter saído. Só que aí a professora, a Norbury, disse para Cade para ela relaxar, para ir pro baile, aproveitar. Afinal, já tinha saído de casa mesmo, já tinha descumprido, então que aproveitasse um pouco. Ela não podia se punir para sempre, né? E aí a Cade acaba indo, né? E aí ela chega lá no baile, né? Procura os pais, tudo. E aí no meio é anunciado que ela é a rainha do baile. Ela fica meio confusa a princípio, assim, que nem a Jojo quando ganhou a fazenda, não tava entendendo nada. Aí depois ela subiu lá e aí ela faz um discurso, né, que todo mundo ali se mata por aquela coroa, mas que é só plástico puro, que ela não tá errada na tese dela. Ela começa a quebrar a coroa, né, em vários pedacinhos, começa a distribuir para algumas meninas da escola e pro amigo gay, o Damien, né. E assim, é uma cena, o discurso dela é sensacional, eu também gostei muito dessa cena. E ela elogia, né, a roupa, o visual das meninas, da Gretchen, da Regina também, né, que acabou que tá se recuperando de um atropelamento feio, né, tanto é que ela vai com um aparato pro baile da escola, né, assim, sensacional. E em 13º lugar na sequência, não vai ser a cena toda na sequência não, é porque essas últimas aqui pra mim foram, pega todo esse contexto final do filme. Em 13º lugar eu fico com a cena em que a Cade faz as pazes com a Janice, o Damien e o Aaron. Logo depois dela quebrar a coroa e distribuir para algumas meninas da escola, ela sai de cima do palco, né? Aí a Janice e o Damien vão conversar com ela, aí ela diz que não é mais a mesma vadia, vamos dizer assim, de antes, que ela agora já tá de boa, que nem no começo. Aí os três ficam ali de boa, né? Um momento muito bonito. Até que a Jane chama a atenção da Cade que o Aaron tá se aproximando, né? Aí o Aaron chama a Cade pra dançar, né? Aí eles estão lá dançando, acaba se beijando, que é a cena final do filme, né? O final de filme muito bom, né? Assim, tipo, Mulheres Apaixonadas, todo mundo se beijando no final, aquela coisa toda. Não, essa não é a cena final do filme. A cena final do filme é na sequência dessa, em que a Cade diz que passou-se um tempo, que ela de ex-garota popular passou a ser uma garota simples, comum, né? Que
amiga da Janice, do Damon, que o Aaron é namorado dela, mas que todo ano ele parece que de tempos em tempos ele tem que ir para outro lugar fazer outra coisa, aí depois ele volta e assim, termina todo mundo muito bem. Aí depois tem umas 3 garotas andando, dando a entender que são as novas poderosas da parada, né? Mas só dá a entender mesmo, né? Mas enfim, mas assim, ela, Cade em geral, já tá muito bem ali do jeito que tá no canto dela, vivendo a vida dela do jeitinho dela, com o namorado dela, os amigos, tudo, né? Que nem ela queria que fosse lá desde o começo do filme, né? Mas teve muito Paranauê rolando no meio do caminho, né? Até isso chegar. Mas enfim. E agora eu vou pra 12ª melhor cena do filme, que é a cena, como eu já comentei, que a Cade revela pro diretor e pro resto da sala que foi ela que denegriu a senhorita Nurbury no livro da Haas, ou seja, que foi ela que escreveu que a senhorita Nurbury vendia drogas. E ela fez isso por quê? Porque ela queria pagar de descolada, que nem as outras poderosas, né? Pra ir ganhando ainda mais a confiança delas, né? E aí deu no que deu, né? E o Aaron fica completamente chocado e arrasado com a Cade, né? Quando ela revela isso. Ele não fala nada, mas só a expressão dele já diz tudo e mais um pouco, né? Mas aí depois tem uma parte, depois disso, em que ela tá entregando uma prova pra senhorita Nurbury. E a senhorita Nurbury fala umas coisas pra ela, tipo, debochando dela, não quer comprar droga comigo, não sei o que, ela, não, só vem entregar a prova. Aí ela fala assim que imagina que ela tenha sido bastante punida por isso e tudo mais. Ela confirma, ela fala assim, você não escreveu aquele livro sozinha. Quem mais estava junto desse livro? Aí ela, né, a Cade, agora como tá tentando se redimir, ela fala assim, eu aprendi que não é legal ficar falando mal dos outros pelas costas. Aí o Aaron aparece nessa aula meio debochado, meio Biel, né, fala assim, até porque já ser atropelado já é um baita de um castigo. Todo mundo sabe que a Regina também estava envolvida no livro do Arraso, né? E as outras também. Só que aí a Regina, né, fez o diretor acreditar que quem escreveu o livro foi a Cade, a Gretchen e a Karen. Mas eu já vou chegar nessa cena. Aqui voltando. E aí a minha 12ª melhor cena é essa, em que a Cade se autodeclara culpada do comentário sobre as drogas. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que a Cade dá uma festa para alguns colegas na sua casa. E isso acontece depois que a Regina... Isso acontece, é uma sequência antes disso. Lembra que eu falei que a Regina, ela foi engordando, aí até tem aquela clássica frase da Gretchen. Você não pode sentar com a gente porque ela tá vestindo um moletom, porque é só a roupa que serve porque ela engordou, as outras roupas mais magrinhas dela não cabem mais, né? Aí a Regina acaba, a partir dali a Regina oficialmente tá fora das poderosas, eu já comentei isso. Aí a partir daí a Gretchen e a Karen começam a seguir a Cade pra tudo que é lugar, e aí a Cade percebe que é a nova abelha rainha das poderosas, e aí ela começa a mudar ainda mais o comportamento dela, né? Porque ali ela já tá se sentindo a poderosa. Já deixou de ser um plano dela com a Janice para acabar com a Regina, até porque a Regina tecnicamente já tá com a imagem totalmente acabada, ou seja, já não tem mais as amigas, já não é mais popular na escola que nem era antes, perdeu o namorado. Nem o corpo bonito que ela tinha se vangloriava tem mais, porque tá engordando. É uma roupa que ela separou especialmente pro baile que ela foi provar de novo, já não cabia mais, ou seja, a garota tá indo de mal a pior. E aí a Cade é a nova abelha rainha, né? Bonita, magrinha, aquela coisa toda, com as 2 amigas, só não tem o Aaron. Mas ela tá lutando pra isso, né? Ela que lute. E aí ela resolve dar uma festinha, né? Pra comemorar, né, o fato de ser a nova abelha rainha. Ela diz pros pais que ela não vai poder ir com eles num jogo, porque ela vai para exposição de pintura com a Janice, a amiga dela, e o Damien. E pra Janice e pro Damien ela diz que não pode ir com eles porque tem que ir para um jogo com os pais, ou seja, ela acabou trolando, mentindo para todo mundo, para poder ficar sozinha em casa, para poder dar essa festa, né? A princípio ela pensa que é uma reunião para algumas pessoas, né? Mas acaba que a Gretchen e a Karen fazem fofoca para a escola inteira. E aí acaba que vira aquela bola de neve imensa, todo mundo fica sabendo, todo mundo vai parar lá, né? Na escola inteira, uma boa parte. E aí vira uma aglomeração, parece festa de Natal festa de Ano Novo, que junta um monte de gente na casa, sabe? É o que acontece ali.
Começa o quebra-pau, aquela coisa toda. Que nem eu falei, né? Até a Regina, que nem tava sabendo da festa, quando fica sabendo, vai parar lá, vai atrás do Aaron, atrás na casa da Cade. E aí aquela cena que eu falei, né, que o Aaron vê a Regina, e aí ele sai correndo, se escondendo do quarto da Cade, vê umas fotos dela com a Regina e as outras, ele faz uma cara meio feia. Depois vê uma foto da Cade criancinha em cima do elefante, aí ele já faz uma cara mais bonitinha. É que nem eu já falei, né? Depois a Cade aparece, sai do banheiro, os dois conversam, ele chama ela de clone da Regina, depois que ela começa a fazer uns comentários bem a la Regina George. Regina abre a porta, a outra vomita no pé dele. Aí depois disso, a sequência é ele se limpando e saindo da casa. E aí é dessa sequência que aparece a Janice e o Damon num carro, e a Janice assim com o topo do teto aberto, né, que é aqueles carros que tem um teto assim que abre assim um pouco. E aí ela tá ali em cima e tá falando um monte de coisa pra Kate, xingando ela bonito, mandando a real pra ela, né, que nem eu falei, que ela pensa que todo mundo ama as poderosas, mas na verdade todo mundo odeia as poderosas, e fala aquela coisa toda, né. E joga uma pintura que o Damon ganhou não sei se foi o Damon ou se foi ela. Só sei que a pintura lá, que seja lá quem pintou deles três, que venceu lá o negócio lá de pintura que tinha, a exposição. E aí, a partir daí que ela vê a pintura, ela começa a ficar muito triste, percebe que virou uma nova Regina George, e não é isso que ela quer pra vida dela, porque Regina George não vale nada. A partir daí que ela começa a mudar o comportamento dela. E é a partir daí que ela, inclusive, no dia seguinte diz pro diretor e para todo mundo que inventou as mentiras lá sobre a professora, aquela coisa toda que eu já falei, não vou ficar me repetindo. E em 10º lugar eu fico com não vou dizer uma cena assim, uma sequência, né? No momento que a Gretchen começa a revelar os podres da Regina para Cade. Isso é um plano da Janice com a Cade, que é para fazer a Gretchen acreditar que a Regina gosta mais da Cade do que dela. Começa também com umas balinhas de Natal, né? Que aquele amigo gay, o Damon, entra na sala vestido de Papai Noel, entrega umas balinhas lá para algumas pessoas da sala, entrega para Cade, diz que foi em nome de Regina George, né? Que consta lá tipo uma balinha lá, não sei o que é. A Gretchen fica com muito ciúme. E o comportamento da Regina com a Gretchen, né? A Regina tá dando mais prioridade pra Cade, comprando coisa pra Cade, roupa pra Cade, maquiando, penteando a Cade e tudo mais. E aí a Gretchen começa a ficar com muito ciúme e começa a ir revelando um podre daqui, um problema de família dali, um defeito daqui. Até que quando vê, a Gretchen já acabou com a raça da Regina, já contou todos os poderes da Regina pra Cade, e é a partir daí que a Janice começa a pegar pesado. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Cade decide, né, se aliar a Janice para destruir a reputação da Regina após a festa fantasia. Eu já comentei sobre essa cena, né? Inclusive a Janice fala assim pra Cade: quais são, como a gente fala, a Regina é uma ditadora, e quais são as 3 coisas importantes para a Regina, que a gente tem que destruir. Para destruir a Regina não é só detonar geral, tem que ir enfraquecendo o que dá poder para a Regina, que é o que acontece todo ditador, e no caso a Regina sendo uma ditadora, o que dá poder para ela, que é o namorado, que é o Aaron Samuels, ou seja, elas têm que destruir o namoro dos dois. O corpo bonito e gostoso, aquela coisa toda, ou seja, elas têm que fazer ela deixar de ter aquele corpo bonito. E, em 3º lugar, destruir a amizade dela com a Karen e a Gretchen, que formam as poderosas junto com elas. Tem que acabar com a amizade delas, né? E aí, a partir daí que a porra explode. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que a Gretchen expulsa a Regina da mesa de almoço, né? Eu já comentei sobre essa cena. E a partir dali que o grupo meio que se desfaz, assim. Na verdade, a Regina deixa de fazer parte das poderosas. Quem passa a ser a nova abelha rainha do trio, agora de quarteto para trio de novo. Agora quem passa é a abelha rainha, a chefe, vamos dizer assim, é a Cade, que nem eu já comentei. E em 7º lugar, eu fico com a cena do primeiro dia de aula da Cade. Assim, essa cena é sensacional. Ela não conhece ninguém na escola, né? A professora confunde ela com uma outra menina negra só porque o diretor apresentou como nova aluna da África.
A Cade, ela meio que, quando entra na sala, molha a professora com água, não sei o que é, assim, ela é toda atrapalhada, a Cade. Ela é completamente isolada, até mesmo dentro da sala de aula. Ela vai, o lanche dela, na hora do intervalo, ela vai almoçar dentro do banheiro porque não tem nenhum lugar para se sentar ali no refeitório para poder almoçar de forma digna e humana, né, numa mesa. Ela vai almoçar dentro do banheiro, sentada numa privada. E assim, o primeiro dia de aula da Cade é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha. O primeiro dia de aula da Cade é tão triste quanto o isolamento que tá obrigando um monte de gente a ficar em casa. Mas enfim. É uma cena assim deprimente. Mas o segundo dia de aula para ela já é melhor, porque aí a Janice e o Damon começam a se aproximar dela, por ser aluna nova. O Damon acha o cabelo dela muito bonito, né? Elogia o cabelo dela. Aí depois eles dizem que vão ajudar ela a encontrar os prédios que ela tem as outras aulas dela, né? Só que eles acabam meio que matando a aula e levando ela junto. E ela pensa assim, eu não tenho nenhum amigo aqui, eles estão matando aula assim, não deve ser nada, não devo ter perdido nada de importante, né? Só uma aula, aquela coisa toda, né? Como tem nenhum amigo aqui, eu tenho que procurar, né? Me enturmar um pouco, né? Aquela coisa toda, né? E é a partir daí que a Cade conhece as poderosas, mas eu já vou falar dessa cena. Porque, enfim, segundo dia de aula pra Cade já é bem melhor. E em sexto lugar eu fico com a cena em que a Regina George é atropelada após a reunião escolar. Lá perto do final do filme, a professora Narbonne, junto com o diretor, tem a brilhante ideia das meninas, cada menina se juntar na frente, tipo, uma menina se junta na frente de todo mundo e fala por que falou mal daquela pessoa, por que não gosta daquela pessoa, o que acha que pode ser, enfim, colocar para fora o que sente de forma, como é que eu posso dizer? De forma não rude, assim, falando mal, sendo venenoso. Falando de forma, assim, tranquila, calma. Olha, eu não gosto de você por isso e aquilo, aquela coisa toda. Daí, aqui tá em todo mundo muito bem. Aparece até uma pessoa que nem era da escola, que esse momento também é muito engraçado. Mas aí, o que acontece? A Janice, ela sobe nesse... É tipo um palanque, um palco, o nome que vocês quiserem dar. Ela sobe no negócio, tá todo mundo lá. E ela começa a falar de tudo que ela e a Cade fizeram para sabotar a Regina George. Desde passar creme de pé na cara da Regina, até falar pro Aaron que ela, Regina, estava traindo ele com outro. Entre outras coisas que as duas foram aprontando durante o filme, que olha, é cada coisa uma melhor do que a outra. As duas aprontaram legal pra Regina. A Regina George é uma peste, mas a Janice com a Cade, olha, superaram a Regina, assim, nesse quesito. Mas a Regina George, pra mim, é o ícone do filme, não tem pra ninguém. Eu falo que as duas juntas, assim, que as duas juntas conseguiram sabotar a Regina legal, mas Regina George, convenhamos, que é a alma do filme. Sem Regina George, o filme nem existiria, né? Vamos falar logo a verdade. Mas enfim, aí tem essa reunião em que a Janice expõe tudo que ela e a Cade tramaram contra a Regina. E aí depois a Regina sai da sala, né? E aí a Cade tá logo atrás dela, só que é uma distância de uns 3 metros, né? E aí a Regina diz extremamente revoltada pra Cade, que sabe que todo mundo odeia ela, Regina, que ela não se importa com isso, que o que importa pra ela é ser popular, o que não é bem verdade, porque no fundo ninguém gosta de saber que é odiada, ainda mais por uma escola inteira. E também porque ela foi uma peste com meio monte de gente, convenhamos. E aí, no meio dessa discussão, acaba passando um ônibus e atropela ela de uma forma... Até o atropelamento da Regina George é icônico, gente. A pessoa, quando nasce para ser um ícone, tudo que brilhar vira ouro. Olha, até o atropelamento da Regina é uma das coisas mais icônicas da história do cinema. É sensacional. Até aí depois tem um comentário da Cade, assim, dizendo que foi assim que Regina George morreu. Aí depois ela volta atrás. Não foi assim não. Ela não morreu, só ficou bem machucada. Algumas meninas disseram que viram a cabeça dela dar um giro de 360 graus, mas isso daí é só conversa. Assim, os comentários da Cade também é sensacional, porque o filme Meninas Malvadas, assim como a franquia Crepúsculo, ela é apresentada aos olhos da protagonista. No caso, a franquia Crepúsculo é apresentada aos olhos da Bella. Meninos Malvados é apresentada aos olhos da Cade. Por isso, tem vários momentos do filme que tem comentários da Cade.
né? Enfim, aí é basicamente isso. E agora nós vamos pro meu top 5 de melhores cenas do filme. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a Cade conhece as poderosas após ficar amiga da Janice e do Damon, que eu falei, né? Eles levam a Cade meio que pra matar a aula, né? Depois de se apresentar e tudo mais. E aí a Cade tá sentada com eles ali conversando. Ali é tipo... Tá conversando ali num gramado, tudo, né? Pátio da escola. E aí ela vê um monte de gente assim chegando com roupa de educação física, tudo. Aí ela vê a Regina sendo carregada por um monte de menino lá. Aí a Janice apresenta assim, ela fala pra, aquela ali é a abelha rainha do grupo As Poderosas. Quem é o grupo As Poderosas? É um grupo formado pela Regina, pela Karen e pela Gretchen. Ela fala que a Gretchen é burra e que a Karen é mais burra ainda e que a Regina é uma peste. Aí depois, na sequência, passa comentário de algumas pessoas falando o que acha de Regina George. E ela é uma serpente, ela é não sei o que, ela fala um monte de coisa assim sensacional sobre a Regina George. Assim, ela odeia a Regina George, por quê? Porque a Regina George deixou de ser amiga, porque ela era a melhor amiga da Regina, né? Era popular também, né? Automaticamente por ser amiga da Regina. Só que aí a Regina roubou todas as ideias dela, né? Aí quando ela não servia mais pra nada pra ela, meio que largou ela de lado. Aí pra se livrar de vez dela, inventou que ela era lésbica pra meio monte de gente, enfim. Aí ela passou a ter ranço, aí passou a usar o estilo punk, que nem eu falei, o punk revoltado, né? Aquela coisa toda, que nem eu já falei. A partir daqui, a Cade e o telespectador é apresentada a Regina George e sua trupe. E na sequência, nós vamos para a nossa quarta melhor cena, que é a cena em que a Cade é convidada para se juntar às poderosas na mesa de almoço. Ela tá passando ali no refeitório, indo em direção à mesa em que tá a Janice e o Damon sentados. Só que aí no meio do caminho, por curiosidade do destino e coincidências clássicas de filme desse gênero, um menino lá meio abestado para ela bem na frente da mesa das poderosas, começa a fazer uns comentários nada a ver, sem noção para ela, Cade. E a Cade, né, muito inocente, não entende muito da linguagem de adolescente, né, desse nível, que ela foi criada de outra forma, não entende nada. E aí a Regina dá um passo fora legal nele, né, só mandou ele tomar no fiofó, e quer dizer, nem precisou, né, pelos comentários que ela fez dele, acabou com a imagem do cara. Aí depois a Cade, né, chama a atenção dela por algum motivo, e aí ela convida a Cade para se sentar ali com elas. Aí a Cade acaba sentando, e aí elas conversam um pouco, entre uma conversa e outra. A Regina diz pra Cade que ela vai poder andar por uma semana com elas, para elas verem como é que elas, assim, interagem umas com as outras. Ela, Cade com elas, as poderosas, Karen, Gretchen e Regina. E a partir daí que na sequência, depois desse convite, a Cade conta pra Janice que foi convidada a passar um tempo com as poderosas. A Janice acha sensacional, porque vai poder contar todos os poderes delas pra ela. E aí, com isso, automaticamente acabar com a imagem da Regina. A princípio, a Cade se recusa a ajudar ela a acabar com a Regina George, porque aparentemente para ela, a Cade, a Regina é uma pessoa legal, simpática, tudo. Mas aí depois daquela cena do beijo com o Aaron na festa fantasia, é que a Cade decide ajudar a Janice. Mas sobre isso eu já comentei. Agora aqui vamos rapidamente para o nosso top 3 de melhores cenas do filme Meninas Malvadas. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que a Regina decide expor o livro do arraso para a escola toda. E em que momento ela decide expor o livro do arraso? Sabe, lembra quando eu falei que a Regina estava indo para a festa em que a Cade estava dando na casa dela? Aí ela decide ir nessa festa atrás do Aaron. Então, ela acha o Aaron, de fato, só que aí o Aaron sai correndo da festa. Aí depois a Regina tá acompanhada de um cara que é um atleta lá do time de basquete. E aí ela tá comendo uma barrinha, entre uma outra coisa e outra, ela fala, tá com fome. Aí tô comendo barrinha. Aí, o treinador me obriga a comer essas coisas para ganhar peso. Aí ela percebe que aquelas barrinhas que a Cade deu para ela, era para ela ganhar peso. Ou seja, a Cade tava sabotando ela. Ela fica tão revoltada com isso, tão revoltada, tipo, já nem tem mais o corpo perfeito por causa da Cade, já não tem mais o namorado por causa da Cade. As amigas que era dela, que era a Gretchen e a Karen,
passaram a andar com a Cade, ou seja, a Cade destruiu ela total. Ela fica tão revoltada que aí sim ela decide expor tudo que está no livro do Haas, fazendo cópias de todas as páginas do livro para a escola inteira ler. Ou seja, ela decide, agora o pau vai torar. E tora mesmo, porque ela faz as cópias, distribui para a escola inteira, assim, né? É claro, ela não sai entregando de mão em mão, ela sai jogando, assim, enquanto tá todo mundo na sala de aula, enfia por debaixo das portas, é um negócio muito louco. E aí depois ela pega o livro, leva pro diretor chorando, fingindo, dizendo que achou aquele livro no banheiro, entrega o livro pro diretor. Aí o diretor diz que vai averiguar tudo que tá ali, vai descobrir quem foi que escreveu o livro. Ela fala assim, diretor, só tem 3 pessoas que não estão sendo citadas no livro. Cade, Karen e Gretchen. Por que elas não estavam sendo citadas? Porque elas faziam parte do grupo que escreveu. Só que a Regina também escreveu. Só que a Regina, pra se safar, que nem eu já falei, pega uma foto dela, cola e escreve lá uns... dizendo sua vadia gordo, não sei o que, como se alguém estivesse falando mal dela, Regina. Só que no caso foi a Regina mesmo que escreveu para estar entre as pessoas que foram xingadas no livro e automaticamente ser inocentada de ter escrito o livro. Muito sagaz, é que nem eu falei. Na hora da maldade, a Regina George é o Einstein de saia. E aí, com isso, né, as 3 são chamadas na sala do diretor e tudo mais, né? E aí é uma sequência assim, olha, todo mundo na escola começa a se agredir, se bater. Aí é que nem eu falei, o diretor chama a atenção de todo mundo, né? Jogando um negócio de água em todo mundo na escola, enfim, é uma sequência sensacional. E a cena em que a Regina tá falando mal de si mesmo no livro também é sensacional, show de bola. Ela quebra o quarto dela, começa a escrever um monte de coisa sobre ela, assim, olha, sensacional. E em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Regina, a Gretchen, a Karen e a Cade conversam intercaladamente ao telefone. Eu também já falei sobre essa cena, né? Que no final dessa ligação a Regina ainda chama a Karen de vadia e desliga bem na cara dela. Cena icônica, a sequência da conversa toda é sensacional. Eu não vou ficar aqui, esse podcast já tá com quase 1 hora, eu não vou ficar me demorando. Mas essa cena pra mim é sensacional. E agora, em primeiro lugar, não poderia ser essa cena. A melhor cena do filme são a Karen, a Gretchen, a Regina e a Cade cantando e dançando Jingle Bell Rock no musical da escola. Essa cena assim, é o ícone do cinema, sabe? Tipo Titanic, que a cena mais marcante é eles lá no topo do barco, os braços abertos se beijando. Então, no topo do barco, lá na proa do barco, de braço aberto, ela sobe no negócio, que é a cena icônica do filme, quando fala de Titanic, todo mundo pensa nessa cena. Então, Meninos Malvados, quando fala do filme, a primeira cena que vem na cabeça é a cena do Jingle Bell Rock. Elas dançando, a Gretchen se atrapalhando. O negócio já começou a cheirar mal quando a Regina mandou ela trocar de posição com a Cade, pra Cade ficar no meio. E aí a Gretchen disse que vai se atrapalhar, porque ela sempre dançou de um lado, aí dançando de outro lado vai se atrapalhar. A Regina caguei, e dane-se. E aí acaba que ela acaba de fato se atrapalhando, joga o som na cara do outro. A Cade começa a cantar, né? E as outras começam a acompanhar ela cantando Jingle Bell Rock a capela, né? A capela significa cantar sem nenhum efeito sonoro, só cantando assim, com a voz mesmo. Aí a professora, a Norbury, sai correndo para começar a tocar o piano para ficar mais musical, né? A apresentação. E elas cantando e dançando também fica muito bem. Fica até melhor do que o que tava no começo. Quer dizer, no começo também tava muito bem, ela só tava dançando, mas aqui já deu um gás, assim, de atuação, né? Em termos musicais. E essa cena pra mim é simplesmente sensacional. Melhor cena do filme. E aqui vamos rapidamente a algumas curiosidades do filme. Em primeiro lugar, eu fico com a cena, em primeiro lugar. Aqui vou agora rapidamente para algumas curiosidades do filme Meninas Malvadas. Vamos lá. Para quem não sabe, Lindsay Lohan estava cotada para o papel de Regina e a Rachel McAdams estava cotada para ser a Cade. Mas aí acabou que no final das contas elas acabaram ficando com os papéis opostos. E para quem não sabe, de acordo com a Tina Fey, Jonathan Bennett, que é o Aaron Samuels, conseguiu o papel porque ele era muito parecido com o Jimmy Fallon. Eu não acho, mas se ela acha, né, quem sou eu para discutir. Para quem não sabe, como Rachel McAdams havia acabado de gravar o filme Diário de uma Paixão, que foi lançado mesmo no ano de Meninos Malvados, como ela tinha acabado de gravar o Diário de uma Paixão, foi gravado antes de Meninos Malvados. Aquela cabeleira loura da Regina é uma peruca muito bem feita por sinal, porque até então eu não havia percebido que aquele cabelo dela era uma peruca.
Pensava que era cabelo dela mesmo. Só descobri aqui quando fui fazer uma pesquisa pro roteiro desse podcast. E outra curiosidade, a Amy Poehler, que interpreta a mãe descolada da Regina, ela é apenas 7 anos mais velha do que a Rachel McAdams. Olha só que curioso. E Lacey Chabert sempre foi a primeira opção para o papel de Gretchen Wieners, ou seja, porque na grande maioria dos filmes a gente vê muito comum. Matthew McConaughey foi cotado para ser o Jack antes do Leonardo DiCaprio aceitar o papel. Aconteceu isso é um exemplo. Acontece muito. Fulano de tal foi cotado para o papel, não conseguiu, ficou com o papel de outro. Isso acontece muito em filme, novela também acontece muito. Mas enfim, séries também, enfim. Mas aqui no caso a Gretchen, ela já foi logo a primeira opção, já conseguiu, já deu tudo certo, todo mundo bonito. E pra quem não sabe, o filme Meninos Malvados foi o filme de estreia de Amanda Seyfried no cinema. Olha só que curioso. Depois desse filme ela fez muitos outros, Querido John, Cartas pra Julieta, O Preço do Amanhã. Ela tem uma bagagem assim, ela tem uma filmografia muito boa. Querido John é um filme muito bom, super recomendo. Os outros dela eu não vi. Também pretendo ver, né? Porque tem muito filme bom dela, né? Pretendo ver muito filme. Enfim, outra curiosidade, lá vai. Apesar de terem interpretado personagens da mesma idade, Rachel McAdams é 8 anos mais velha que a Lindsay Lohan, porque ali elas estão naquela fase, as personagens dela estão no colegial, né, aquela coisa toda, e mais, né, tipo, deduz que tem mais ou menos a mesma idade, só que a Rachel é 8 anos mais velha que a Lindsay. E Regina, o nome Regina, para quem não sabe, significa rainha em latim, e rainha em latim é queen, a queen bee, a abelha rainha. Olha só curioso. Para quem não sabe, o nome da personagem Cade é uma homenagem a Elizabeth Cady Stanton, importante feminista e ativista do século XIX. E a Tina Fey, para quem não sabe, se inspirou em si mesma para escrever a personagem Regina George. Ela disse em algumas entrevistas que durante seus anos de ensino médio, ela era uma verdadeira menina malvada, era uma verdadeira Regina George. De acordo com a mesma, era uma doença que precisava ser vencida. E ela decidiu expor toda a ruindade que pode haver num adolescente e tudo que isso pode ser nocivo para si e para os outros através do filme Meninas Malvadas. E deu muito certo porque conseguiu passar a mensagem. O filme, assim, olha, genial, que nem eu falei. Um orçamento de 17 milhões de dólares para uma bilheteria de 129 milhões de dólares, o filme foi um sucesso. Foi um sucesso estrondoso, mas foi um sucesso. E, assim, é um filme assim que está no meu coração e no coração de muitas pessoas como um dos melhores do gênero, se não o melhor. Eu não vou dizer o melhor porque tem muitos outros, mas, assim, é um filme assim que é um filme adolescente, assim, muito bom, assim como outros, como Curtindo a Vida Doidada, que também eu pretendo fazer um podcast em breve, também é outro filme sensacional. Enfim, Meninas Malvadas é um filme que dispensa comentários. Aqui, olha, eu vou dar nota 10 aqui, nesse podcast eu tô dando nota 10. Filme muito bom, as interpretações, tá todo mundo show de bola. Parabéns, super recomendo, vão lá. Vão assistir o filme Meninas Malvadas. Fico por aqui.